computer. Só um minutinho. Yes. A gente vai tentar colocar essas palestras no YouTube. Da última vez eu ainda não consegui. Eu e a tecnologia temos um relacionamento complicado, mas essa é a nossa intenção, ou pelo menos algumas partes disso depois. Então, voltando, onde que eu estava, o que eu estava falando? Em relação... Do corpo e tal. Isso. Da gente da gente ter essa importância da razão, né, na nossa vida. Mas eu não sei se todo mundo já reparou, se alguém aqui já reparou, às vezes eles atrapalham, né? Por mais que a gente construa coisas fantásticas e consiga solucionar vários problemas, várias questões importantes aí com os processos de pensamento, às vezes eles atrapalham um pouquinho. Então, quem nunca se distraiu de alguma coisa que estava fazendo, né? Começou a fazer alguma coisa, e aí, como falou assim, vou pesquisar na internet, de repente se esbarra com outra coisa e começa a seguir aquele rumo, assim, né? Hoje mesmo eu estava procurando esses memes que eu coloquei aqui na apresentação e mandei pelo menos 2 no grupo das minhas amigas da faculdade, que eu falei, esse daqui eu lembrei de não sei quem, esse daqui eu não sei, lembrei de não sei quem, né? Essas coisas, de repente, quando eu vejo, estou lá conversando no grupo, ao invés de preparar a palestra. Então é isso. Às vezes eles impedem a gente a dar o nosso melhor, a realizar o que a gente quer, a chegar lá, né? E também interrompem os nossos processos criativos, né? Porque a criatividade, ela vem de um outro lugar, que não é só o racional, né? Quantas vezes a gente não está assim, nossa, pensando na solução de um problema e de repente, quando a gente relaxa esse músculo aqui do cérebro, vem a solução, né? Foi relaxar que ela veio, é porque ela nasce de um outro lugar mesmo. É assim que vem a nossa intuição, é assim que vem o nosso processo criativo. E é sempre um junto com o outro, né? Nunca um sobrepondo o outro. Precisa dar espaço ao outro para dar o seu melhor sempre. Isso, a intenção que eu tenho aqui para apresentar nessa palestra hoje é destrinchar esses processos de pensamento para que vocês possam tirar o melhor desses processos e saber lidar quando sente que ele está sendo mais uma barreira do que uma ponte, né? Então, a ideia é, se a gente compreender e controlar esse processo de pensamento, a gente vai deixar um espaço livre para a nossa energia vital, para o nosso crescimento, para o crescimento dos nossos projetos, e assim a gente vai chegar nessa manifestação máxima do potencial do nosso ser, né? Sem essa barreira. E uma questão importante é que esse controle, ele deve ser relaxado. Por mais contraditório que isso possa parecer, existe uma forma de controlar sem ser na rigidez, sabe? É um controle que ele não reprime, que ele não é rígido, é um controle que ele permite que o que existe ali de pensamento, ou seja lá mais o que for, se manifeste e a partir da manifestação seja compreendido, discriminado, trabalhado, e então a gente possa tomar decisões com o que fazer a partir de todo esse processo. Não é só assim, eu não vou pensar, eu não vou pensar. Quanto mais a gente fala eu não vou pensar, mais a gente pensa nisso, né? Assim, o cérebro, ele é um pouquinho teimoso, não sei o de vocês, mas o meu, pelo menos, é bastante. Então, o primeiro passo é conhecer. Então, eu vou passar um exercício para vocês agora. É um exercício que está nessa palestra, assim, ipsis litteris, assim, exatamente do jeito que está lá. Eu só vou acrescentar uma coisinha, na verdade não é tão ipsis litteris assim. A proposta que ele dá na palestra é a gente parar 5 minutos ao longo do dia, assim, no nosso dia, pelo menos uma vez, 5 minutos,
e focar a nossa atenção apenas ou nesse ponto entre as sobrancelhas ou nesse movimento que o nosso abdômen faz quando a gente respira, né? Essa expansão e essa contração do nosso abdômen quando a gente está só respirando. Esse é o exercício que está lá na palestra. Eu vou colocar a sugestão aqui também. Quem trouxe um caderno de anotação ou está no computador, para quando vier um pensamento durante esses 5 minutos, anotar esse pensamento e voltar para a proposta. Né? Então, você escolhe se você vai se concentrar aqui nesse ponto entre as sobrancelhas ou no seu abdômen, e eu vou marcar 5 minutos. Vê o que é mais confortável para você. Tá? Podem ter certeza, e confiem que eu estou olhando no relógio 5 minutos certinho, tá bom? Então, eu não vou colocar nenhuma música de fundo, eu vou colocar o meu microfone no mudo para simular, inclusive, o que a gente passa no nosso dia a dia, né? Eu acho que isso ajuda. Então, podemos... Gabi, tem uma pergunta no chat, dá uma olhadinha, por favor. Sim. Isso, anota o que vier. Anota o que vier durante esses 5 minutos, tá? Aí, inclusive, na palestra de hoje, eu vou deixar livre para vocês abrirem o microfone e me perguntar na hora que sentir, assim, a gente pode ir colocando no meio. Ela tá mais solta, a teoria dela hoje. Então, podemos começar, então.
Terminamos. 5 minutos. Não errei na conta. Se alguém achou que pareceu uma eternidade, que passou muito mais que 5 minutos. Tem a prova aqui, 5 minutos, certinho no cronômetro. Então, esse material eu vou começar agora a explicar como que a gente pode ir discernindo sobre os tipos de pensamento que a gente tem. E aí a gente deixa esse material de ladinho um pouquinho, vocês ficam com ele de plano de fundo aí, tá? Então vamos começar a diferenciar os tipos de... Primeira diferenciação de tipo de pensamento que é colocada nessa palestra. Coloca que a gente tem os nossos pensamentos de frente e os nossos pensamentos de fundo. Qual que é a diferença entre eles? Nossos pensamentos de frente são esses pensamentos voluntários. A gente deliberadamente decide pensar naquilo, né? Então, vou dar um exemplo fresco de hoje. Eu vou montar a palestra, vou revisar essa palestra. Então, tá, eu coloco toda a minha atenção, meu pensamento nessa função, né? Esse é um pensamento, os pensamentos de frente, eles são bem definidos, eles são concisos, eles são dominados. Eu escolho o que eu estou fazendo com eles, né? Eu escolho o que eu vou pensar, né? Então, por exemplo, eu vou preparar a janta. Eu vou e eu preparo a janta, né? Isso tem um começo, um meio e um fim, né? Se eu vou preparar a janta, eu abro a geladeira para pegar os ingredientes, fico ali pensando em outra coisa, isso já não é mais o meu pensamento de frente. Esse é o meu pensamento de fundo que tomou um espaço. Porque os pensamentos de fundo, eles são involuntários, então a gente não decidiu pensar neles, eles simplesmente vêm. Eles são desorganizados, né? Vocês devem ter presenciado isso no exercício. No exercício, todos os pensamentos que vieram para vocês foram pensamentos de fundo, porque a vontade, né, a nossa decisão voluntária foi não pensar em nada durante 5 minutos. Então, todos eles foram involuntários. Vocês devem ter observado que existe uma certa desorganização neles. A maioria deles, ele não é construtivo, né? A gente não leva ele para lugar nenhum, né? A gente é levado por um fio que passa, assim, né? E eles dominam ao invés de serem dominados. Então, ficou clara essa diferença? Aí conseguiram observar isso. E esses pensamentos de fundo, a gente pode, então, analisar eles melhor, porque são eles que atrapalham, né? Se a gente tem um pensamento de frente, construtivo ou desconstrutivo, seja lá o que for, a gente está dominando ele, né? Assim, a gente está nesse processo de isso é o que eu quero fazer, isso eu quero criar, é o que eu quero construir hoje. Os pensamentos involuntários, eles podem atrapalhar. Nem todos atrapalham, mas eles podem atrapalhar. Então, vamos aumentar o foco nos pensamentos de fundo. Eles são de 3 tipos. Vou dar um tempinho aí para vocês verem a charge. Eu vou ler, assim. O quadrinho de cima diz assim, Eu acho que a Gabi agora as congelou aí. decisões têm sido... Gabi, Oi, você tinha congelado, viu, querida? tá. Eu estava lendo o quadrinho. Não leu nada por enquanto. Tá. Para nós. Para quem eu não tô lendo para quem não está conseguindo ver, assim, às vezes vai a imagem meio sem nitidez, né? Então no primeiro quadrinho a pessoa está lá tranquila, relaxada, jogando videogame, sem se preocupar com nada. Ele fala assim, que se foda tudo, não tenho nada com que me preocupar. E durante a noite ele fala assim, ele tá pensando, eu me sinto sozinho, preciso de uma namorada, preciso estudar mais, será que minhas decisões têm sido as melhores? Quando será que eu vou me formar? As minhas contas, não sei o quê. Então, assim, a gente percebe que esses pensamentos que esse meme trouxe são pensamentos que têm uma preocupação ali de fundo, né? Eles têm um teor emocional, né? Assim, eu me sinto sozinha, eu preciso estudar mais, tem uma cobrança, eu preciso de uma namorada, tem uma questão com relacionamento. Então, esses são os primeiros, o primeiro tipo de pensamento de fundo que ele apresenta.
que ele se chama de sintomas, porque esses pensamentos são sintomas de emoções agitadas ou de conflitos internos que a gente está passando ali naquele momento, ou já passou, né? E ficou ali algum resquício ainda. Não necessariamente a gente pensa no conflito. Aliás, geralmente a gente não está pensando exatamente no conflito, né? Ah, eu briguei com uma pessoa. É um conflito interno nosso, né? A gente não está pensando essa questão, ah, eu me sinto sozinha, eu preciso de uma namorada. Eu não vou ficar pensando na minha solidão em si, observar, ver de onde que ela vem, não é isso. É um pensamento que vem, ah, preciso encontrar com as pessoas, mas na verdade eu tô sozinha. Nossa, quem não passou, né, nessa pandemia o ano passado, né? Um momento de solidão, falou, nossa, eu queria sair agora, né? Esse queria sair agora, esse pensamento tinha muita carga emocional por trás, né? Assim, acho que agora, a última vez que eu dei essa palestra foi antes da pandemia, agora eu tenho um exemplo prático e generalizado de pensamentos que são sintomas. A gente viveu muito isso aí no ano passado. E aí, qual que é a proposta para lidar com esses pensamentos que são sintomas? Eles se tornam construtivos, porque se a gente ficar só pensando nisso, isso acaba dominando a gente e segue um rumo que não é exatamente o que a gente quer, ou então a gente fica meio perdido naquilo, né? Fica querendo ir no bar, quando na verdade o que a gente queria era ter uma companhia, né? Desviando o foco. Eles se tornam construtivos se eles forem transformados em pensamento de frente e eles forem analisados e compreendidos quanto ao seu teor emocional, de fato. Né? Então, tá aí esse link do nosso pensamento com a nossa emoção. Aí eu estou pensando nisso, eu estou pensando nisso, isso já vira um pensamento de frente, que eu coloco a minha atenção deliberadamente para pensar sobre o que eu estou pensando. Esse pensamento, ele tem algum teor emocional por trás? Tem alguma emoção, algum sentimento ligado ali, alguma lembrança que mexe com as minhas emoções, que eu posso analisar, e a partir daí, isso vai me dizer coisas a respeito de mim que eu posso elaborar melhor do que simplesmente fluxos de pensamento que ficam vindo na nossa cabeça, né? Então, alguma dúvida nesse daqui? Vou passar para o próximo tipo de pensamento. Segundo tipo de pensamento que ele coloca. Vou ler aqui para vocês. A pessoa deitada tentando dormir, ou seja, não quer pensar em nada, e aí vem os pensamentos de fundo. Eu gostaria muito de dormir, mas a minha cabeça não quer parar. Então, um carneirinho, dois carneirinhos, vaca, tartaruga, pata, velho McDonald's tinha uma fazenda. Hey, Macarena! Quem nunca? Esse tipo de pensamento que fica vindo muita coisa, né? Ele chama de repetição. São geralmente repetições de situações, de conversas, de impressões, de pedaços de fragmentos de coisas que aconteceram ao longo do dia, que a mente registrou esse conteúdo e fica repetindo. E ele coloca lá como se fosse o girar de uma engrenagem, um negócio absolutamente fora do nosso controle. Assim, girou um, já começou a contar carneirinho, terminou cantando Macarena. Eu acredito que muitos de vocês se identifiquem com esse tipo de raciocínio. Então, assim, esse tipo de pensamento, ele é um pensamento que ele não agrega em nada, né? Assim, ele, em base, né? Assim, essencialmente, ele é um raciocínio que simplesmente tira o nosso foco do que a gente quer fazer de fato, ele desperdiça a nossa energia vital, né? Às vezes, eu pensava compulsivamente. Muitas vezes os meus pensamentos compulsivos, eles eram desse tipo, assim, uma coisa pensando atrás da outra, simplesmente por pensar. E, gente, eu ficava tão cansada, assim, isso me esgotava às vezes, né, assim, e a gente não consegue fazer mais nada, né, ou consegue, mas com muito esforço, né, sempre falando assim, volta para o foco, volta para o foco, volta para o foco. E aí, como que esse pensamento pode se transformar em construtivo? É, de novo, trazer ele para um pensamento de frente, colocar minha atenção nele. Então, tá, é isso que eu estou pensando.
eles vão ser construtivos se eles forem, além de uma repetição, também um sintoma, né? Aquele pensamento que tem um fundo emocional. Então, eu vou voltar no meu exemplo, eu pensava dessa forma compulsivamente para me desviar de uma emoção, de um sentimento que eu não queria sentir. Então, era uma forma de ficar ali com a minha atenção naquilo e não colocar um foco numa coisa que era difícil para mim sentir naquele momento. A partir do momento, foi um longo caminho, assim, né? Eu fui observando que eu pensava desse jeito. Bom, primeiro eu achava que não tinha problema, que era normal, que todo mundo pensava assim, né? Começava pensando, cantando carneirinho, terminava cantando Macarena, porque isso sempre foi o meu normal. Depois eu comecei a perceber que tinha uma questão compulsiva ali, né, de precisar sentir, de precisar pensar aquilo, né, e portanto tinha um sentimento ali estagnado por trás daquilo, e aos poucos eu fui acalmando a minha mente, deixando esse sentimento vir, porque, assim, geralmente são sentimentos que a gente não conseguiu lidar na hora, né, às vezes, inclusive, até muito antigos lá da nossa infância, mas como adultos, nós temos ferramentas para lidar com eles. Então, é isso, pensamento. Quando vem esse tipo de pensamento, a ideia é, transforma um pensamento de frente, ele tem alguma questão envolvida, algum sintoma envolvido? Não. Então, eu descarto. Não vou perder minha energia com isso. Não é isso que eu quero fazer agora, né? Ou sim, ele tem alguma questão, então eu vou usar isso a meu favor, usar isso como uma ferramenta de autoconhecimento. E esses pensamentos de repetição, eles também podem ser uma impressão construtiva quando a gente põe foco no que a gente quer construir. Assim, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é esse. Então, vira e mexe esse pensamento do meu objetivo, claro, conciso, consciente, ele vem. Isso ajuda a gente a manter esse foco, a fazer essa criação acontecer. Então, essa é a questão com as repetições. Então, o último tipo de pensamento... esqueci de tirar as fantasias dele. São o que ele coloca aqui, hora de dormir. Mas antes, e aí vem o cérebro. Vamos imaginar umas coisas que nunca vão acontecer. A gente fica ali, pensando em coisas que são absolutamente fora da realidade, assim, né? São coisas que é diferente daquele pensamento de fantasia que a gente tem quando a gente fantasia um projeto. Então então eu tenho um projeto de dar palestras semanais sobre o Patrick, esse conteúdo fantástico que a gente ama tanto. Então então como é que eu vou fazer, né? Eu vou ficar aqui viajando? Nossa, imagina se eu estiver num hotel e der uma palestra para 100 pessoas, que magnífico que ia ser, não sei o quê, totalmente fora da realidade. Eu dou conta de dar uma palestra semanal, toda semana, assim, fora mais um monte de coisa. Não, então vamos chamar a gente para participar, né? Assim, isso é uma fantasia construtiva. Essa fantasia absolutamente que não vai acontecer, ela não é construtiva. Outro tipo de pensamento fantasioso que a gente tem. Quando você pensa na resposta perfeita, mas a briga foi na semana passada. Quem nunca? Eu fiz isso várias vezes. Gente, esse slide ficou totalmente bagunçado, desculpa, gente. Então, de novo, eles se tornam construtivos se a gente tornar eles, primeiro, pensamento de frente. Então, o que eu estou pensando? Tem a ver com a realidade? Eu quero esse objetivo, então eu vou pensar em maneiras viáveis de fazer isso? Ou é simplesmente uma coisa que eu estou pensando que nunca vai acontecer, porque eu não vou nem encontrar de novo aquela pessoa que eu briguei na semana passada, né? Né? A gente fica torcendo para brigar de novo com a pessoa, né? Gente, que absurdo, não é? Então, a gente pode descartar esse tipo de pensamento, quando ele não tem um fundo. Ou se eles também, se além de ser uma fantasia, ele também for um sintoma, também tiver uma questão emocional ali por trás, um sentimento que não foi visto, que não foi sentido, que não foi acolhido, aí a gente aprofunda nesse sentimento, né? Geralmente, numa discussão, os sentimentos vêm, a gente tolhe eles e
depois fica remoendo aquilo, mas porque às vezes a gente não foi vista, não foi ouvida, se sentiu desrespeitado, não conseguiu defender a nossa dignidade naquele momento, não conseguiu se expressar. Então, isso é muito perceber isso a respeito de si mesmo, ou às vezes até um padrão, né? Tipo, eu não consigo me expressar, ou então quando a pessoa, o que foi que a pessoa falou que me tocou tanto, né? Que me machucou mais, né? Que me deixou mais mexida, assim. Isso é muito mais construtivo da gente da gente colocar o foco da atenção dos nossos pensamentos do que, assim, da próxima vez que alguém disser exatamente isso, eu vou responder exatamente aquilo. Agora eu tenho a resposta perfeita. A gente nunca tem a oportunidade de dar essa resposta perfeita, mas a gente sempre tem a oportunidade de ver qual é exatamente aonde que o nosso calo aperta, ou quais são as nossas emoções que a gente precisa dar atenção. E aí sim, numa próxima vez que aquilo estiver acontecendo, eu posso lidar melhor com as emoções, porque eu estou mais atento aos sentimentos que estão acontecendo dentro de mim, ou me proteger melhor, né? Ou falar assim, olha, isso não tá bom para mim, prefiro conversar num outro momento, e lidando melhor com isso, né? Então falar mesmo, olha, essa é a minha decisão, essa é a minha opinião, e eu preciso colocar isso de forma clara. Não preciso obrigar ninguém a seguir, mas eu preciso colocar isso, porque senão eu fico remoendo depois o que eu não falei, né? Então, fantasias. Então, esse último aqui, esse fantasias e fragmentos, era para aparecer depois, mas tudo bem. Então, resumindo, né? Essas fantasias e esses pensamentos de repetição, eles são a maioria dos nossos pensamentos de fundo. Então, perceba que a maioria deles não é exatamente algo que a gente precisa pegar aquele fio e seguir, né? A gente pode abrir mão deles, né? E pensando naquela questão do controle relaxado, quando é abrir mão, não é impedir que eles venham. Então, quando a gente joga uma coisa no lixo, a gente simplesmente joga aquela coisa no lixo. A gente fala assim, olha, eu não preciso mais disso, eu vou deixar aí, ou então eu vou doar para alguém que precisa, né? Ou sei lá, vou doar para um bazar, vou dar um encaminhamento melhor para isso. A gente não fica assim, isso precisa ir embora, isso precisa ir embora, isso precisa sair, eu não posso lidar com isso, não. Né? Essa a diferença entre um controle relaxado e um controle tenso, né? Entre você ter um domínio sobre aquilo que está acontecendo dentro de você e você achar que precisa controlar tudo o tempo todo, né? Tem uma tensão a mais nesse controle. Então, vocês conseguiram identificar, assim, com o exercício, para onde que a sua mente vai, o que vem, o que aparece? Alguém quer trazer algum exemplo? Senão eu continuo aqui e abro para a gente conversar no final. Vou dar o meu exemplo, então, hoje. Primeira coisa que quando eu fechei o olho, né, faço um pouquinho do exercício, porque eu sei que essa eternidade, uma hora a eternidade vai aparecer, com 2 minutos eu já abri o olho aqui para ver se já tinha dado 5. Para mim ficou vindo muito pensamento de repetição, assim, como repetindo, né? Parece um fragmento de filme que simplesmente passa de novo, passa de novo, passa de novo, passa de novo. É isso, eu não preciso me apegar àquilo, e a gente também não precisa seguir esse filme até o final, né? Porque, esse filme não vai dar em nada, né? Vai levar para outro filme, e de repente eu tô aqui há 1 hora pensando em coisas que não queria pensar, ou não meditando, né? Esse exercício é um exercício de meditação, traz a gente para o aqui e agora. Então, assim... Posso dar um exemplo também, Gabi? Claro. Então, aí primeiro eu fechei os olhos e falei, nossa, 5 minutos é muito tempo, né? Daí eu estava esperando assim, então fiquei um pouco focada nisso, assim, uma sensação, mas aí eu falei, não é problema meu, eu vou ficar aqui, né? Daí veio a minha divulgação no Instagram, né? Que eu fiz um vídeo. Eu falei, nossa, eu acho que o lápis do olho estava borrado e não sei o que, essas coisas assim, né? Eu falei, volta, né? Aí veio quando eu comprei minha cadeira, essa cadeira que é mais confortável, que isso, que aquilo, para poder fazer o Zoom.
é assim, né? Uma coisa assim, um pula-pula, mas dentro do que você falou, nessa questão da exposição, na divulgação do Instagram, eu vejo que tem um conteúdo aí emocional, né? Que é esse lugar que é uma coisa que eu já explorei bastante, mas que está sempre presente, né? Que é um lugar onde eu lido com uma dor muito grande de inadequação, né? Então eu ainda olho para aquele, volto para aquele lugar falando, provavelmente eu fui inadequada, entende? Então eu percebi que ter esse pensamento vem também com um sintoma, uma carga ainda de um reflexo de uma cobrança, de uma dor, de alguma coisa assim, né? Isso. Acho que é isso, não é? Nossa, perfeito seu exemplo, é isso mesmo. Sim. Seria bom se fosse sempre assim. Vai ser, vai ser. Gabi, posso só falar uma coisinha? Que é, não sei se é uma afirmação, uma pergunta, enfim. Essa questão do tenso para o relaxado, o foco na respiração ajuda, né, a manter, a fazer essa transição, né? Assim, é como se a respiração, vê se você concorda, como se a atenção à respiração fosse descontraindo essa tensão do devo, não posso, e, enfim, ela vai como se diluindo, assim, desmanchando o comando, o nosso comando, se a gente consegue, claro, não é sempre que a gente consegue isso, mas o ir para a respiração, para esse pulso que a gente vai entrando na respiração, que é a respiração, não é nem entrando, ele ajuda nessa transição, né, do tenso para o domínio relaxado, né, para um controle mais relaxado, né? Isso é legal também, né, de perceber, né, quando a gente está no exercício, né? Eu sinto da mesma forma, Sara. E nessa palestra, a sugestão é fazer isso 5 minutos por dia, que vai ser uma mudança fantástica, assim, na nossa vida. Justamente porque é um treino, né? Acho que a Sara falou, eu sinto isso também, essas questões internas é um treino, né? Você vai relaxando, eu vou aprender, eu vou exercitando relaxar minha mente, eu vou exercitando não brigar com os meus pensamentos, eu vou exercitando isso aqui que a gente viu hoje, né? Assim, é uma fantasia, nossa, não vou nem perder tempo com isso. Ah, não, é uma fantasia que no fundo tem uma questãozinha ali, então eu vou pegar o meu foco e colocar aqui naquela questão. A gente começa a ser muito mais eficaz no uso da nossa energia interna, né? Não sei se você tem essa experiência também, vocês estão há mais tempo. Também queria falar, é que é interessante isso, né? Porque, na verdade, a gente está relaxando, mas e treinando a concentração, né? Porque você está treinando o foco, porque que pelo menos percebo muito desses processos, que a gente está sem foco, porque esses pensamentos, né? Não tem foco nenhum ali, né? Vem um pensamento, vem outro, não tem foco. Então, a gente põe atenção, então a gente treina o foco, o pensamento de frente, né? Então, isso é uma concentração, mas é de uma maneira relaxada, né? Você não quer controlar, você simplesmente está observando, você está conhecendo o seu processo mental, está conhecendo a sua mente, né? E aí, isso é tipo uma academia, né? Você vai... esse aqui tem função, esse aqui não tem função, mas é porque você está desenvolvendo um foco, uma concentração, né? Então, tem isso de ser totalmente concentrado e totalmente relaxado, né? Então, esse paradoxo, assim, né? Interessante. Porque, no fundo, eles não são contraditórios, né? Quando a gente é uma intenção de estar na ação e a permissão para que a ação aconteça, né? Tem a ação e a passividade ao mesmo tempo, né? Isso o Guia fala em outras palestras também, A né? aceitação do nosso estado, né? Que nem a Marcela estava trazendo, né? Ela detectou os pensamentos obstinados. Isso já é um grande diagnóstico, né? Nossa, os pensamentos estão me dominando. Já é um passo, né?
E aí aceitar, porque tem um tempo para essa transformação também, né? O controle vem, não, eu quero me livrar disso. Aí tem os conteúdos emocionais, que tem um outro tempo, né? Então, precisa desse acolhimento, né? Desse relaxamento com o próprio processo, dessa aceitação de si naquele lugar, né? Para que isso possa se transformar, né? A grande chave dessa palestra, né? Esse exercício, pode parecer bobinho, né? Mas ele faz a gente entender coisas muito difíceis de serem entendidas só com o pensamento, né? Eu vou seguir aqui, depois a gente volta para nossa... A gente tem bastante tempo ainda hoje. Só para finalizar os slides e tirar isso, a gente fica só olhando um para a cara do outro quando a gente estiver conversando. Então, assim, retomando, quais que são os problemas, né, da gente ter esse tipo, de a gente se deixar dominar ou se deixar levar por esse tipo de pensamento, né, que eles são involuntários, então eles tá tirando o nosso foco, da nossa vontade mesmo, eles são desordenados, eles interrompem os nossos pensamentos de frente. Vocês estão conseguindo ver? Aqui tem um recadinho estranho aqui na minha tela, mas tudo bem. Então, opa. Eles perturbam a gente, né? Ou se perturbam. E a gente desperdiça tempo, energia, esforço com coisas que não são construtivas e que consomem muito da nossa energia vital. Assim, eu sinto no meu cansaço no dia a dia, assim, quando eu tô mais me deixando levar por esses pensamentos e quando eu tô mais no meu foco, assim, por mais que possa parecer que colocar essa intenção é um exercício, né? Esse é o exercício, me deixar levar por isso do que eles veem naturalmente me cansa muito mais do que organizar a casa, sabe? Opa, peraí, esse pensamento aqui não tá legal, esse aqui não me serve de nada, esse daqui não tá legal, então eu vou investigar o que é isso e tal. É como eu vivo, né? Eu experimento isso no dia a dia, na prática. E aí a solução é sempre aquela, pegar o pensamento, transformar em pensamento de frente, discernir sobre o significado. Ele tem um fundo emocional? Não tem fundo emocional, é só uma repetição, é só uma fantasia. Eu descarto quando ele é inútil e eu aproveito ele como material para o meu autoconhecimento, para o meu desenvolvimento pessoal, quando ele tem alguma questão de fundo. Então, qual que é a consequência da gente fazer esse trabalho? Isso vai trazer mais luz para o nosso material inconsciente, porque esses pensamentos de fundo, eles falam muito dessas questões inconscientes, que a gente colocou lá e falou assim, não vou lidar com isso agora, deixa para lá. E ali tem muito o que a gente, material para a gente poder observar. Eles vão ajudar a gente a controlar a mente de um modo sadio e construtivo, que não é aquele modo tenso, né, de não posso, eu tenho que ter um controle, esse controle relaxado que a gente experimentou aqui, né? Ele vai liberar essa energia vital que estava ali presa naquilo, e ele aumenta a nossa percepção, aumenta a nossa concentração, a nossa memória. Por quê? Porque a nossa mente, ela está disponível ali para o que está acontecendo no aqui e agora, para o nosso projeto que a gente está construindo ali naquele momento, para aquela ação que a gente está fazendo ali naquele momento. Então, a gente fica muito mais rápida, né, na resposta e eficaz, eficiente, não tem muita diferença, mas no uso mesmo dos nossos recursos mentais, inclusive. Então, essa mente relaxada vai trazer um sentimento de calma real, porque, assim, enquanto que esses sentimentos também colocam a gente esse pensamento coloca a gente numa agitação, né? Assim, principalmente esses pensamentos de repetição, eles só vêm, assim, né? Uma coisa meio... como eu me sinto, né? Eu me sinto, às vezes, inundada por eles, assim, eles vêm e... Nossa, para onde que eu vou? O que eu tô fazendo? O que eu estava fazendo mesmo, né? Assim, quando eu volto em mim, que é o oposto de uma calma real, né?
E aí a gente tem também uma maior habilidade de expressão da nossa vontade interior, né? Que é aquela questão do foco, né? Que é destrinchar o que ter mais foco e mais disponibilidade na nossa energia vital oferece para a gente, né? Tudo isso aqui. Bom, aqui os nossos horários de grupo, de estudo, se alguém quiser aprofundar. Tá lá no grupo, né, Gabi? Vão ficar lá no grupo, né? Vão ficar, acho que lá na descrição do grupo, né? Mas depois a gente fala sobre isso, né, assim. É que esse estudo, né, do Patrick, ele, se alguém quiser aprofundar, ele é feito em grupos semanais de 2 horas por semana, né, que é o grupo que a Marcela tá. E para a gente se aprofundar mesmo, ver o que é para você e tudo mais, aqui é a nossa, é uma mostrinha, né, assim, o que ele é muito maior do que isso. Mas agora eu queria, então, abrir de novo para a gente conversar o que vocês perceberam nesse processo de pensamento, continuar a partilha. É muito rica a partilha, né? Quando a gente escuta alguém falando sobre como que a pessoa pensa, né? O que se passa dentro daquela outra cabeça, a gente pensa assim, a gente consegue perceber que a gente não é tão doido assim. A gente também pensa as mesmas coisas, a gente também tem as mesmas inseguranças. Então, eu queria escutar um pouco de vocês, se vocês puderem contribuir hoje com os exemplos.